Nação, nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre alguns jogadores que podem estar de saída do Flamengo e o motivo deles estarem ou não de saída do Mengão Queridão, tá? O Jorge Jesus foi efetivado como treinador do Fenerbahçe, agora já é oficial, agora já tá em todas as mídias, já assinou o contratinho, já tá tudo certinho, e aí algumas especulações começaram em cima de jogadores do Flamengo, de dois em específico, o Ilharão e Bruno Henrique. O Flamengo está de olho no Everton Cebolinha, eu já falei para vocês que o Flamengo vai propor um empréstimo para tentar a contratação do Cebolinha em cima do Benfica, e a vinda do Cebolinha está despertando uma desconfiança em alguns torcedores rubro-negros com relação ao interesse do Fenerbahçe em cima do Bruno Henrique. Afinal de contas, os dois jogariam teoricamente na mesma posição. Mas se depender do técnico Paulo Souza, eles vão efetuar funções diferentes no campo. Pode acabar sobrando para um outro jogador, que não vem sendo aproveitado pelo técnico Paulo Souza e que pode deixar o Flamengo numa eventual janela onde seja realizada uma proposta boa para o jogador e para o Mengão Queridão. Então eu quero falar sobre isso com vocês, mas antes deixa eu mandar um recadinho desse novo patrocinador, desse novo apoiador do nosso canal, que é a BR4Bet. Espia só, vocês já estão me vendo aqui no cenário com esse carinha aqui em cima, que é o BR4Bet, um dos melhores sites de investimentos esportivos que a gente tem aqui no Brasil. Com eles, vocês conseguem se divertir pra caraca e ainda fazer resgates rápidos e ter retornos bastante interessantes. O link do BR4Bet, o mais novo parceiro do Resenha Rubro-Negra, tá aqui na descrição do vídeo. E para você se divertir hoje, não tem jogo do Mengão Queridão hoje, né? Mas tem jogos das seleções se preparando para a Copa do Mundo. Croácia enfrenta a Austrália. A França pega a Dinamarca. A Bélgica pega a Holanda. E pela Série B tem o Cruzeiro enfrentando o Operário fora de casa. Então motivos não faltam para vocês poderem se divertir. Tá esperando o quê, galera? Clica na descrição do vídeo aqui, faz o seu cadastro lá e se divirta com a BR4Bet, o melhor site de investimentos esportivos do Brasil. E tenho dito. Beleza, pessoal? É mais uma opção para você poder se divertir nos finais de semana, em dias de jogos. Eu recomendo pra caraca. Os caras são meus amigos. BR4Bet. Dá um pulinho lá e se cadastre. Nação, o seguinte. O Flamengo tá passando por uma reformulação interna e externa. Eu não sei se vocês já repararam, mas na maioria das matérias que envolvem agora a contratação de jogadores, que envolve renovação de contratos, o nome Marcos Braz não é falado mais. Repararam nisso? Agora tudo está sendo centralizado no Bruno Spindel. Qualquer matéria que vocês pegarem de qualquer grande portal, vocês vão ver que tudo está sendo tratado com Bruno Spindel. Obviamente que o Flamengo demorou para aprender a trabalhar. O diretor executivo de futebol é o Bruno Spindel, ele é pago para isso. É ele quem tem que tratar desses assuntos do futebol. O vice-presidente de futebol do Flamengo tem que supervisionar, tem que sair do olho do furacão, até para que ele tenha consciência de poder cobrar quem está abaixo dele, que é todo mundo. Se ele fica se envolvendo dentro do departamento de futebol, ele não tem condições de avaliar quem ele tem que mandar embora, quem ele tem que contratar, como cobrar o Bruno Spindel. O Marcos Braz sempre foi um escudo do Bruno Spindel, e agora ele está deixando de ser escudo do Bruno Spindel para trabalhar naquilo que ele realmente tem que trabalhar. Fiscalizar o departamento de futebol, pegar as informações do departamento de futebol para poder lidar com o departamento de futebol de uma forma mais afastada. Ele não tem que passar a mão na cabeça de jogador, ele não tem que controlar temperamento de jogador, ele não é babá de jogador. Quando eu digo ele, eu digo vice-presidente de futebol do Flamengo, independente da pessoa que for. Então reparem que o Marcos Braz já deu uma afastada do departamento de futebol do Flamengo, tá mais de longe agora, e o Bruno Spindel é quem tá trabalhando de verdade, que é quem tem que trabalhar mesmo. Ele é pago para estar lá 8 horas por dia para fazer o trabalho dele. E ele é que vem trabalhando. Agora a gente sabe bem que a gente tem um profissional para a gente poder cobrar. E não é novidade para vocês, a imprensa tem coberto tudo, tem feito uma ampla cobertura, nós aqui do canal também, que o Flamengo está trocando algumas peças, não especificamente do departamento de futebol, mas trocando algumas peças
que estão envolvidas com o futebol. O Flamengo trocou o João Mércio, já tem um outro jornalista que vai entrar no lugar do João Mércio, com uma desculpa estapafúrdia, de que o João Mércio era muito torcedor. Ora bolas, mais do que a gente já tem na Flá TV+, hoje é impossível, né? Para mim era um grande jornalista, fazia um trabalho muito bem, era um dos poucos que eu conseguia ver matérias ali dentro da Flá TV, porque fazia com um brilho diferente, um brilho especial, e os caras trocaram. Mas não é da Flá TV que importa para o torcedor rubro-negro quem sai e quem entra. Apesar de ter um carinho pelo pessoal que trabalha lá, o torcedor quer saber que horas que a reformulação vai chegar no pátio. Vai chegar lá mesmo, na parte de obras do Flamengo, que é o departamento de futebol, o departamento médico. O departamento médico está sucateado. Outro dia eu trouxe para vocês uma declaração do José Runco de tudo que aconteceu e ainda acontece no departamento de médico do Flamengo, como que o Tanuri está trabalhando ali, a quantidade de apadrinhamento que existe dentro do departamento médico do Flamengo, seja do Tanuri, seja do próprio Marcos Braz. As notícias já saíram, estão aí para vocês poderem ver, e é lá que a gente quer que as coisas aconteçam. É dentro do departamento de futebol, dentro do departamento médico que a gente quer que as coisas aconteçam. E nada acontece nesses dois departamentos, a não ser grandes profissionais que são tirados de lá para ir para outro clube, ou para ir para as categorias de base, ou para trabalhar com os esportes olímpicos. É só assim, só quando é profissional bom que o Tanuri tira de lá, porque o Tanuri é um médico novo, é um médico de pouco tempo no meio do futebol. E aqueles médicos mais antigos, que têm mais experiência, atrapalham o crescimento do Tanuri do Flamengo. Então esses grandes profissionais, esses sim eles afastam. Agora o colega do Tanuri que trabalhou com ele numa clínica não sei lá onde, eu não sei, esses aí estão lá dentro do departamento de futebol. A torcida tem que focar. A Flá TV não influencia em nada no desempenho da equipe. A assessoria de imprensa do Flamengo não interfere em nada no desenvolvimento da equipe. Agora, quem está lá dentro do departamento médico, dentro do departamento de futebol, esses sim acabam influenciando o que tem dentro do campo do Flamengo, o departamento médico, o departamento de futebol do Flamengo, esses interferem diretamente. É nesses que a gente tem que estar focado, que a gente tem que estar visando, olhando 100%, inclusive nos jogadores, porque tem jogadores dentro do Flamengo que não tem como permanecer no Flamengo. Casos de Rodinei, de Maurício Isla, casos de zagueiros como Gustavo Henrique, Léo Pereira. A reformulação tem que chegar lá. Diego Ribas, né? O próprio Diego Alves, que precisa provar se tem condições de ainda de ser aquele goleiraço que já foi no Flamengo, ou se vai viver no chinelinho, se vai viver no departamento médico, esperando o contrato terminar no final do ano, com todo o respeito a cada um dos profissionais, mas tem muita coisa no Flamengo que precisa melhorar. Tem muita coisa no Flamengo que tem que ser revisto, que tem que ser melhorado. E falando em jogadores, tem dois jogadores que entraram no foco da imprensa turca. São eles, o Ilharão e o Bruno Henrique. Por que eles entraram no foco da imprensa turca? Porque agora é oficial, o Jorge Jesus é treinador do Fenerbahçe, e assim como aconteceu quando o Jorge Jesus foi para o Benfica, está acontecendo agora com a chegada dele no Fenerbahçe. A imprensa aproveita para poder pegar sempre alguns nomes de jogadores rubro-negros para dar uma alavancada, né, nas notícias. O campeonato turco terminou agora, tem pouca notícia por lá, então os caras aproveitam alguns nomes de jogadores para poder colocar em alta. Pessoal, o Ilharão e Bruno Henrique. O Flamengo está tentando contratar o Everton Cebolinha. Eu venho explicando para vocês desde o início que o Flamengo vai negociar primeiro através da tentativa de empréstimo. Até porque o Flamengo conta com que nenhum clube vá oferecer aquilo que o Benfica quer, que é pelo menos recuperar um investimento de 20 milhões de euros ou um pouco menos do que isso daí. Como os mercados do leste europeu hoje estão desfavoráveis a contratações por conta da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, pode ser realmente que o Flamengo consiga ser o único interessado no Everton Cebolinha. A vontade do jogador também conta muito para o Flamengo conseguir fechar uma negociação. Agora, no que isso poderia impactar no aspecto do Bruno Henrique? Vamos lá, o raciocínio lógico é que os dois jogam na mesma posição. Eu já trouxe aqui para vocês uma telinha onde mostrava claramente
a situação do Everton Cebolinha e o mapa de calor onde o Everton Cebolinha atua. Vocês estão vendo aqui, ó, bem aqui do ladinho, que o Everton Cebolinha, ele atua exatamente na mesma região que o Bruno Henrique. Então os dois ficariam incompatíveis jogando no Flamengo, porque é a mesma área, é o mesmo foco de atuação do Bruno Henrique e do Everton Cebolinha. Entretanto, pessoal, a ideia do professor Paulo Souza é não usar o Bruno Henrique mais como aquele avançado, aquele extremo pela esquerda. Na chegada do Everton pelo Flamengo, se realmente ele chegar, né, ele vai ocupar aquele espaço ali e o Bruno Henrique passaria a ocupar o espaço de centroavante da equipe. O Bruno Henrique não se opõe a isso e tem boas características para jogar por ali. Primeiro que ele tem velocidade, que é uma coisa extinta entre centroavantes. Ele poderia ser um cara, por exemplo, para puxar o contra-ataque pelo centro do campo. Seria uma arma fabulosa. Segundo que ele tem altura e impulsão. É excelente na bola aérea. Então ele tem tudo para poder jogar por ali. Então dificilmente o Flamengo estaria pensando em vender o Bruno Henrique por causa da chegada do Everton Cebolinha. Agora é óbvio, nenhum jogador do Flamengo é inegociável. A diretoria sempre deixou isso claro. Se chegar ofertas do valor ou dos valores que o Flamengo imagina que sejam aceitáveis para determinado jogador, é claro que o Flamengo pode negociar e é claro que o jogador pode acabar deixando o clube. Mas não parece ser o caso nesse momento do Bruno Henrique. O Flamengo em momento nenhum pensou em colocar o Bruno Henrique na lista de transferências ou na lista de possíveis transferências. Já o Ilharão é diferente. O Ilharão é um jogador que o Flamengo estudaria com muito prazer e poderia, inclusive, facilitar a chegada do Thiago Mendes. Como eu falei para vocês no vídeo hoje mais cedo, o Flamengo já teve algumas conversas com o Thiago Mendes e o Flamengo vai priorizar a contratação do Everton Cebolinha. Então, todo o esforço financeiro hoje está voltado para aquilo que o Flamengo quer com o Everton Cebolinha. Depois de resolver a vida do Everton Cebolinha, o Flamengo vai ver, vem cá, consegui um empréstimo, precisei pagar quanto de empréstimo? Nada, 10, 20, 1 milhão, quanto que foi que eu paguei? Agora vamos ver o que sobrou. Vamos ver se dá para ir no Thiago Mendes. Entenderam, pessoal? Então o Flamengo deixou as coisas encaminhadas com o Thiago Mendes, ele está de stand-by para o Flamengo resolver a prioridade da equipe. A prioridade da equipe hoje é o Everton Cebolinha. E por quê? Porque é assim que é o técnico Paulo Souza. Agora o Ilharão não. Além do Ilharão já tá desgastado no Flamengo, muitos anos no Flamengo, com a torcida sempre vivendo entre tapas e beijos com ele, ele é um jogador que tá chegando numa idade que se o Flamengo não vender agora, não vende mais. E se chegar uma proposta do Fenerbahçe ou de qualquer outro clube, o Flamengo tem a intenção de negociar. Mas quando se trata de clubes turcos, o Flamengo estuda bem qual é o clube, quais são as garantias financeiras que vai dar para o Flamengo. O próprio atleta também estuda as garantias financeiras que vão ser dadas a ele, para ele não ter problema, porque lá na Turquia o negócio é complicado. Então eu diria para vocês o seguinte, o Bruno Henrique só sai do Flamengo hoje por um montante muito grande, porque ele está nos planos do técnico Paulo Souza. E o Ilharão é aquele jogador que não é descartável para o Paulo Souza, mas também não é um jogador que fará tanta falta se o Flamengo resolver negociar. Então, se chegar uma proposta com garantias direitinho, preto no branco para o Flamengo, para a contratação do Ilharão, o Flamengo venderia com alegria, porque o Ilharão está nos planos do Flamengo para poder vender. Inclusive, não só ele, mas como Léo Pereira, Maurício Isla, Rodinei, são todos esses jogadores que o Flamengo gostaria de ter alguma negociação agora. Diego Alves, Diego Ribas, o problema são esses jogadores quererem sair. Mas pintando uma proposta, o Flamengo negociaria o Ilharão de boa, até porque o Flamengo quer ter condições de segurar o João Gomes até janeiro, o Manchester está de olho no moleque, está em cima dele para ver se faz alguma proposta ou se espera mais um pouco. Então, todo o planejamento que o Flamengo tem hoje faz com que o Ilharão não seja a peça-chave. Então, vamos colocar aqui um esclarecimento bem direitinho para vocês entenderem de qual é que é do Flamengo hoje. Os jogadores que o Flamengo aceitaria negociar num primeiro momento. O Ilharão, Rodinei, Diego Ribas, Diego Alves, o lateral direito Maurício Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira. São jogadores que, se aparecerem propostas, o Flamengo teria flexibilidade em aceitá-las. João Gomes,
só sai por um caminhão de dinheiros. Não adianta o Manchester United vir achar que qualquer proposta o Flamengo vai vender, porque não vai. Só por um caminhão de dinheiro. É um atleta visto pela diretoria como uma joia. O técnico Paulo Sousa aposta muito nele e tem características que realmente todo clube europeu procura. Então o Flamengo sabe disso, está renovando o contrato com ele, vai aumentar a multa dele e ele só sai por um caminhão, por um rio de dinheiro. Vitinho está renovando o seu contrato com o Flamengo, as bases salariais já foram acertadas, vai rolar uma redução no pagamento do direito de imagem do Vitinho, aquele salário astronômico vai passar a ser ajustado com a realidade da importância do atleta para o Flamengo, e assim o Flamengo vai lidando com as situações internas do clube. Mudando um pouco agora de pau para cavaco, mais de 47 mil ingressos já foram vendidos para o jogo entre Flamengo e Fortaleza nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo conseguiu uma semana livre aí para poder treinar, deve ter os retornos do Gustavo Henrique, zagueiro, e do Diego Alves. Se o Diego Alves vai aparecer entre os titulares no domingo, essa é uma incógnita que todo mundo está esperando para ver, que todo mundo está ansioso para ver, porque o Hugo fez uma boa partida contra o Fluminense, mas é um jogador muito irregular. Será que dessa vez o técnico Paulo Sousa vai dar a tão sonhada oportunidade para o Diego Alves? Ou será que ele vai manter o Hugo? Se manter, sorte para o nosso goleirão, tomara que dê tudo certo para ele, tomara que ele faça uma partida espetacular, e se vier o Diego Alves, tomara que o Diego Alves tenha muita sorte, que faça uma partida muito boa também, porque não se trata de time Diego, time Hugo, se trata de time Flamengo. Se trata de torcermos para o Flamengo ser bem sucedido. Nação, e ontem no Bola da Vez, o Rafinha, ex-Flamengo, atualmente no São Paulo, falou sobre umas peculiaridades que o Flamengo tem, e eu quero mostrar isso para vocês, dando sempre, obviamente, os créditos à ESPN, que é quem faz o programa Bola da Vez. Mas eu queria chamar a atenção para vocês, porque eu sempre falo para vocês que o rubro-negro tem um dia de paz, e é assim que a coisa é de verdade. Os jogadores, inclusive, sabem disso, entendem a dimensão do Flamengo. Só para vocês terem uma ideia, dentro do estado do Rio de Janeiro, a torcida do Flamengo é o dobro da torcida de Fluminense, Vasco e Botafogo somadas. Então você pega lá todos os torcedores do estado do Rio de Janeiro, de Fluminense, Vasco e Botafogo, eles dão metade da torcida do Flamengo. Então tudo que acontece no Flamengo é bronca, é bravo, tem uma super dimensão, tem um super dimensionamento, só que não é só no Rio de Janeiro, é no Brasil inteiro e muitas vezes até no mundo. O Diego Costa deu declaração para o Thiago Aismar, do canal Pilhado, e lá ele falou que todo jogador quer jogar no Flamengo, porque no Flamengo tem uma visibilidade monstruosa dentro e fora da América do Sul, no mundo inteiro, e que o Flamengo tem uma coisa que todo jogador gosta: torcida. Inclusive o Diego Costa desdenhou bastante do CT do Atlético Mineiro, falando que não é isso tudo que vendem, que tem muito marketing em cima disso, que o chuveiro não funciona direitinho, que o vestiário não é tão legal assim, que está longe de ser um CT dos padrões europeus. Mas isso é problema do Atlético, né? Que vem de gato por lebre. Nós estamos satisfeitos que todo jogador que chega aqui fala dos padrões europeus que o Flamengo tem. Interessa o Clube de Regatas do Mengão Queridão. Mas vamos dar uma escutada, uma espiada no que o Rafinha falou ontem no Bola da Vez sobre o Mengão e sobre tudo que envolve o dia a dia do mais querido do Brasil e do mundo. Espia só. Cara, o Flamengo é muito intenso, né? O Flamengo é difícil. O Flamengo todo dia tem uma coisa diferente ali, cara. Então, assim, é difícil falar assim de fora, sabe? Ah, precisa de um mister, precisa de um cara ali pra fazer, pra acalmar os ânimos, pra trazer todo mundo a favor. Não, assim, é difícil. Só pode falar isso quem tá lá, cara, hoje, porque o Flamengo ali entendeu? Uma bomba relógio. Então, toda hora ali atrasando ela pra não explodir. Tu vai ali um pouquinho, dá uma amenizada e calma. E a torcida do Flamengo ali, o Rio de Janeiro inteiro é Flamengo ali. Se o Flamengo ganha, o Rio de Janeiro tá tranquilo. Se o Flamengo perde, empata, todo mundo de mau humor. Então, assim, é complicado. Mas ele só pode falar isso. Acho que a melhor pessoa para responder isso é quem tá lá dentro. Eu vou ficar com aquela nossa época lá, que foi a época boa, e tá tudo tranquilo. Viu só, pessoal? Esse é o Flamengo. Essa bomba relógio, como ele mesmo disse aí. Nação,
Por enquanto é isso, eu vou pedir para você que não é inscrito no nosso canal, para você se inscrever, dar essa moral pra gente. A gente faz um trabalho com muito amor, com muito carinho para você que, assim como eu, é torcedor rubro-negro. Então se inscreve, dá essa moral pra gente aqui no Resenha, lá no Flanação VP, ajuda o canal a continuar crescendo para a gente poder continuar realizando esse sonho de poder levar para vocês todo santo dia aquela informação preciosa sobre o clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Beijo no coração de todos vocês, tenham uma excelente sexta-feira, deixa o seu like, chama os seus amigos para se inscreverem, fiquem com Deus, saudações rubro-negras!